Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima, e vamos para aquele nosso bate-papo quase diário aqui no Trajeto do Trabalho, onde a gente fala sobre um assunto relevante que está rodando aí na mídia, ou responde alguma pergunta, esclarece melhor os shorts que já foram publicados anteriormente, ou fala sobre um tema que é relevante para a comunidade dos atiradores. Mas antes eu quero pedir que você curta esse vídeo, compartilhe, deixe um comentário ao final. E aí o YouTube dá mais relevância quando se curte e deixa um comentário. Passe em nossa lojinha armariabr.com, o link está na descrição. E torne-se membro deste canal, dê essa força aí, ó. Tem inscrições baratíssimas. Eu quero ver pelo menos 10% dos inscritos membros do canal. Tem inscrições lá de R$ 1,99 por mês. Torne-se membro do canal. Pessoal, o assunto que eu quero falar hoje aqui com vocês, vou começar por uma pincelada, porque isso eu vou fazer um vídeo depois mais detalhado, inclusive comentando, já fiz lá atrás e vou fazer outro. O que está em pauta aí no Congresso para tentar salvar ou minimizar, mitigar os prejuízos. É aquele PL famoso 3723. Quem não lembra desse PL, quando Polon foi fazer uma defesa lá na CCJ do Senado, e o relator era o senador Marcos Duval, nem sei se ainda deve ser, Marcos Duval, e aí Davi Alcolumbre, lá no último instante, perguntou ao senador Marcos Duval, depois daquela confusão todinha que houve, né, com o senador Girão lá do Ceará, criando todo tipo de embaraço, né, todo tipo de embaraço o senador Girão criou, e aí Davi Alcolumbre perguntou ao senador Marcos Duval se ele queria colocar o projeto, o PL 3723, em votação, como veio da Câmara. E o senador Marcos Duval, a meu ver, deveria ter colocado, quero colocar em votação, como veio da Câmara, para poder a gente ver se aprova pelo menos aquilo. O senador Marcos Duval refluiu, deu aquela velha ré, amarelou, né? Amarelou, deu aquele velho vou voltar, 180 graus. Foi que aconteceu, o que foi que aconteceu? Aconteceu que, em vez de a gente ter uma lei e colocar a votação na CCJ para ser votada democraticamente, né? Quem tivesse mais votos ganhava ou perdia, e por aí ia seguir a vida, né? O senador Marcos Duval refluiu, a matéria foi para seu Fachin, ministro Fachin, lá no STF, que julgou procedente umas ADINs, colocando praticamente fim em um montão de coisas. Se tivesse uma lei que tivesse sido aprovada, ou para não dizer que a vitória era certa, tivesse pelo menos sido colocada à votação, o resultado teria sido democraticamente proclamado. Quem tivesse mais votos, seja esquerda, seja direita, seja a favor, seja contra o PL, teria ganhado e ponto final. É assim a regra do jogo. A regra é clara. Ah, mas falaram, não tinha voto suficiente na CCJ. Problema, perdia, tinha nada não. Perdia, pois representava o projeto de novo. Pior foi vir um juiz lá de outro poder, comunista, esquerdista, como é o ministro Edson Fachin, e impor uma legislação quando não é poder legitimado para criar lei, né? E mais ainda, o Congresso está de joelho para o STF, que vive legislando frequentemente. Não precisa dizer que agora foi relativizada a droga, o aborto, matérias que são de competência do Congresso. Mas o Congresso mitiga a sua competência, se reduz, se apequena. Eu nunca vi uma coisa. As pessoas e os órgãos brigam por mais espaço, mais poder. O Congresso não, ele reflui, retrai, né? Ele fica lá de joelhos, de cócora, para ser bem uma figura bem mais adequada ao comportamento do Congresso. Ele fica de cócora para o STF vir e acoplar, como dizia uma amiga minha lá de Vitória de Santo Antão, né? Fazer aquele acoplamento no encaixe e conectar perfeitamente, né? No encaixe, aquela velha encarcada, como diz aí no interior, no Congresso. Mas parece que tem uma leva aí de congressistas, senadores e deputados que está entendendo que não tem rabo preso, né? Que são do primeiro mandato, não tem rabo preso
com o STF e está se sentindo um pouco incomodado. E dito isso, volta à tona o PL 3723, que falaram horrores dizendo que não era bom, que não... E aí uma pessoa deve ter lido o PL e uma legião de outros, que eu não me incluo, que inclusive fiz vídeo, tem vídeo contemporâneo aqui comentando todo o PL, que era um bom PL em relação ao que a gente não tinha. Não era o que poderia chegar, não, era o que não tinha. Na verdade, ia regulamentar diversas coisas. Quantidade de armas, 16, inclusive armas de calibre restrito, recarga, importação de equipamentos de recarga, ia excluir aquela história de numerar estojo de munição, né? Porque o problema maior era saber se as munições eram numeradas ou não, para depois identificar os policiais que teriam atirado num confronto com a polícia. E o problema era se algum vagabundo pegasse uma cápsula daquela e recarregasse e fosse dar tiro em outro lá, não sei lá na onde, que ia pelo culote da munição, ia se identificar pelo número qual era o policial que tinha dado aquele tiro e ia incluir ele numa cena de crime que ele nunca pertenceu. Ou seja, o fato de um estojo ter sido perdido num confronto com um vagabundo poderia dar margem a um vagabundo outro recarregar aquela munição para matar outro vagabundo outro dia em outro lugar. E aí incluir aquele policial que pegou para si, para o confronto anterior contra um vagabundo, e incluir naquela cena do crime entre vagabundos em outro lugar. Então ia resolver esse problema, porque não, o PL 3723 não abarcaria legislação para a segurança pública, seria praticamente só para os CACs. Então o 3723 ia resolver um montão de problemas que a gente não teria hoje. Mas uma pessoa deve ter lido e interpretou muito mal, né? Eu não vou citar nomes de onde saiu isso, mas eu acho que eu sei exatamente de onde saiu essa primeira interpretação. Interpretou muito mal, e aí foi aquele efeito manada, né? De muitas pessoas aqui no YouTube que fazem conteúdo aqui para o YouTube, criticaram o PL 3723 sem ler a fonte primária, que é o texto do decreto. E eu cansei de dizer, esse texto é bom, porque a gente não tem nada, né? Ora, o que foi que restou agora? 4 armas de calibre permitido. Como se o PL 3723 já permitia 16, inclusive metade restrito? Como é que um negócio desse não é bom, né? Insumos e munições garantidos numa quantidade muito superior do que é de agora. Como é que não era bom? Possibilidade de importar, desclassificar material de recarga como produto controlado pelo Exército, de sorte que você ia poder comprar, importar de qualquer lugar, sem precisar pedir autorização de compra, nem passar por fiscalização do Exército, porque esse produto já deixaria de ter sido de interesse pelo Exército. Como é que isso não era bom, né? Mas não, ficou falando, leu muito mal, interpretou péssimo, e os outros, no efeito manada, repetiram a mesma bobagem, dizendo que aquilo não prestava. Pessoal, o PL 3723 era muito bom. Não era o melhor que se podia produzir, claro. Tudo está sujeito a melhoramento e aperfeiçoamento, inclusive uma lei, né? Inclusive uma lei. Mas naquele momento, em razão da gente não ter nada antes, era excelente. Cansei de dizer, era tão bom que agora está sendo colocado em pauta de novo. Então, se não prestava antes, não presta agora. Mas, como eu disse, desde antes que prestava. Só que não leram bem e venderam a imagem, a propaganda de que era ruim. E em que é que isso implicou? Em uma sequência de atos e normas e direitos que foram tolhidos, que hoje beneficia a quem diretamente? Quem promove competições de nível nacional são os primeiros beneficiados. Vocês acham, sinceramente, reflitam comigo, vocês acham que uma pessoa, um órgão, uma instituição que promove hoje, que é obrigação, imposição legal, participar de competições, pelo menos 12, de nível nacional, para quem quer ser nível 3, vocês acham que as instituições que estão promovendo essas competições, por mais baratinha que seja, inclusive eu estou participando, não estão se beneficiando com isso? Vocês acham que querem que mude isso realmente? É aquela velha história dos cursinhos da OAB, né? O cara tem lá uma reprovação de 94%, 93%, e tá lá no cursinho dizendo, eu quero que vocês passem.
Vocês realmente acham que o dono de um cursinho preparatório para a OAB quer que os candidatos passem para acabar a matéria-prima que traz dinheiro para eles? Se todo mundo passar, quem vai ser a próxima turma? Reflitam comigo. Então, se acabar a restrição, se acabar a imposição de participação em provas e competições de nível nacional, alguém vai se inscrever lá nas competições de quarentinha, cinquentinha? Não. E esse dinheiro? Quem ganha, obviamente, quer perder? Também não. Quer que a situação continue assim. É só a gente tem que aprender a ler as coisas, ler a situação e interpretar. Entendeu? Porque senão termina a gente falando um monte de bobagem que não chega em lugar nenhum. Como eu disse, esse PL 3723 era muito bom, só que foi muito mal defendido lá no Congresso. Né? Foi muito mal defendido lá no Congresso, especialmente no Senado. Na Câmara não. Foi o que deu. Inclusive foi negociado com a esquerda cedeu, entendeu e cedeu. Esse é o papel do político, negociar. Não, pera aí, eu preciso disso, você daquilo, vamos conversar e chegar na metade aqui. Na Câmara isso foi feito. No Senado, não. No Senado, não. Com todo o respeito a quem estava lá, mas no Senado não foi isso que aconteceu. Pessoal, eu tenho outros assuntos para falar com vocês. Inclusive, eu quero falar pontualmente do PL 3723 de novo, tema a tema, para não ficar nessa conversa superficial. Acompanhe o canal, a gente vai direto na fonte, no texto legal. E eu tenho outros assuntos para falar, mas agora não, eu acabei de chegar e o vídeo já está grande. Para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal. Se você gostou desse vídeo, torne-se membro do canal, entre aí em um nível do grupo dos canais, torne-se membro, dê essa moral a gente aí. E passe em nossa lojinha armariabr.com. Link na descrição. Olha ali, ó, a placa do meu escritório. Tchau!